Vamos ao quarto tópico da nossa lição: falsas alegações. Então, nesta lição em que estamos estudando acerca de santifica-os na verdade, nós chegamos a um ponto da lição onde vai nos trazer à mente que existem algumas ideias equivocadas acerca da santificação. Ideias como que, se eu já estou perdoado, isso já basta e é suficiente. Ou outras ideias onde a pessoa fala, não, eu sou justo, alcancei a perfeição, porque eu guardo o sábado, devolvo os dízimos e começa a enumerar tudo de bom que ela faz. E por isso ela é justa, perfeita, enfim. Mas esses pensamentos, eles são equivocados. E vamos ver o que a palavra de Deus fala acerca desses pensamentos equivocados e o que de fato é verdade acerca do ponto da santificação. Pastor Marcelo, considerando os santos homens de Deus ao longo dos períodos bíblicos, o que devemos entender quanto a alegar vitória final e poderíamos colocar aqui sobre o pecado? Nós precisamos entender, pessoal, assim como nós falamos no primeiro tópico, momentos atrás, que a questão da entrega, a questão de fato da confissão, ela é algo que continuará na nossa vida, Luzeli. A gente sempre vai entender que é pecador, a gente vai se sentir um grande pecador. Lembra Isaías capítulo 6, né? Isaías estava numa condição espiritual muito boa, mas ao ter a visão, ele disse, ai de mim. Então, lábio santificado jamais dirá, eu sou santo, eu estou bom, eu sou humilde de coração. Então, quanto mais perto de Cristo, mais pecadores estaremos. O texto diz, sentiremos, né? Nós nos sentiremos, né? Obrigado, nos sentiremos. Se dissermos que não temos pecado, o texto diz, enganamos-nos a nós mesmos. Então, o homem é propenso a pecar. Em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos a tendência para o pecado. Então, a luta é constante, a luta de Paulo no capítulo 7 de Romanos, e a nossa luta é a luta da nossa vida. Então, é importante que entendamos que a frase de Paulo aos Romanos cabe também a nós. Ai de mim, eu não estou com toda essa bagagem não, que eu acho, né? Porque às vezes, irmão, eu ouvi assim, eu já li a Bíblia 50 vezes, 30 vezes, 10 vezes, 15 vezes. É bom ler a Bíblia tudo, em todos os anos da vida, isso é fundamental. Mas o quanto dessa Bíblia tem transformado a minha vida? E se ela está transformando a sua vida, sabe qual é a conclusão que você vai ter? Que você ainda não está pronto. Uhum. É isso aí. Que é um pecador e que unicamente pela graça de Deus é que pode alcançar a salvação. Então o que nós precisamos entender ao alegar essa vitória final? Que a nossa vitória final, ela é diária. A cada dia nós temos que vencer o mal. E não estamos assim... Ou seja, então não é bem final, né? Final mesmo só vai ser quando está feito, quem é justo permanece na justiça. Aí quando Jesus disser, parabéns, quem está justo, seja tal, porque a vitória final é aquela, eu venço cada dia o mal. Uhum. Ela só é alcançada por isso mesmo. Diariamente. Então é fundamental que tenhamos essa consciência e não tenhamos esse auto-engano. É o caso, por exemplo, que cita aqui a nota. Vamos falar de Daniel, né? Vamos falar de Daniel. Daniel, de boa, como diz os jovens, né? Era um exemplo de homem, um exemplo de jovem, um exemplo de rapaz. Mas todos admiravam a postura, a ética de Daniel, mas sobre si ele não se achava tudo isso, né? O texto diz assim, apesar de tudo isso, não alegava estar santificado. Então, quando você começa a pensar, eu estou santificado, eu estou muito bom, para pensar, irmão. Se arrependa desse pensamento, dessa justiça própria. Porque quanto mais perto estivermos do Salvador, mais, a nota diz isso, mais percepção teremos da nossa condição pecadora. É isso, essa é a resposta do 4A, do quarto tópico e da pergunta A, Luzilei. Muito bem, então está aí. Nós precisamos ter sempre vívido em nós. Maldito o homem que confia no homem. Sim. Mas a gente aplica esse verso quando você confiar num terceiro. Né? Mas o verso não se aplica somente para isso, não. Maldito o homem que confia em si mesmo. Em si mesmo, Agora, pergunta B. A crença na necessidade de salvação significa que devemos conquistar ou merecer nossa salvação?
Luzilei, ninguém merece nada aqui, né? A gente... Alguém diz assim, eu tô aqui na igreja, tô firme, mas o esforço que eu fiz também, né? Valeu a pena. Mas, irmãos, todo esforço que você faz vai ajudar na formação do seu caráter. Mas sempre a sua salvação está vinculada ao substituto. Que o que Jesus fez na cruz do Calvário serve e o que ele está fazendo hoje no Santuário Celestial serve de base, é a base da nossa salvação. Então, de modo que essa pergunta que fala se significa que nós merecemos ou não, não merecemos nada. Porque se merecêssemos, nós não precisaríamos de um Salvador. O esforço humano chegaria ao resultado final. Quando nós não tivemos essa condição, visto que desde o início, nessa lição, nós mencionamos que o homem precisa do perdão e da substituição. Não é isso? Então, a crença da necessidade da santificação não significa que nós merecemos nada, não. A realidade, o sentido é esse, é que nós somos salvos para obedecer. Nós não obedecemos para ser salvo. Então, se você usar essa regrinha, viu? Olha a frase. Eu sou salvo para obedecer. Então, eu aceito a Cristo, eu recebo a justificação, e eu começo a buscar a santificação, e eu começo a buscar o aperfeiçoamento do caráter na purificação, e à medida que tudo isso acontece porque eu fui salvo. Mas se eu não tivesse um substituto, nada disso teria ocorrido. Tá? Então não tem como conquistar ou merecer a salvação por méritos, né? É apenas através de Jesus Cristo. Exatamente. E a nota fala sobre essa conexão. E aí depois, aceitei a Cristo, de fato, confessei meus pecados, e aí eu começo a conviver com essa palavra, eu começo a viver essa palavra, mas se eu, em algum momento, perder a vital conexão com Cristo, tudo isso vai por terra. Está em mim e eu em vós. É o que diz. A nossa natureza, a visão do reino vegetal, também segue dentro de um contexto na visão espiritual. Eu preciso estar ligado ao tronco. Aqui está a minha salvação. Caso contrário, não existe esperança. Né? Não existe esperança. Então nós precisamos ter cuidado com algumas falsas alegações que nos são apresentadas, onde as mesmas, por um lado, podem desmerecer a questão da santificação e, por outro lado, supervalorizar a questão da santificação, colocando-a como a causa ou do merecimento de uma salvação. Mas existem equívocos, né? E precisamos ser corretos ao entender que Cristo nos salva para termos uma vida de santificação. Ele não nos salva para termos uma vida de pecado, assim como não temos uma vida de santificação para recebermos a salvação. Só existe uma ordem correta nisso tudo. Cristo nos salva para termos uma vida de santidade. E que nós possamos buscar isso, né? Dia após dia, entregando a nossa vida, como disse o apóstolo Paulo. Cada dia morro. Ele fazia isso para manter essa comunhão e assim ele crescia e a santificação se desenvolvia na sua vida. E que essa experiência também seja a minha e seja a sua também. Amém?